Ora boas pessoal, Solar Rider convosco para mais um vídeo. Vocês conseguem ver aqui algo diferente? Pois é. Esta malta, isto hoje o tema é um 2 em 1. É melhorias de setup e vou já fazer o disclaimer. Melhorias de setup e o motovlog em Portugal, propriamente dito. Temos andado aqui à volta dos mods de Transalp, né? Mas hoje vamos falar de uma coisa diferente. Vocês não sabem, mas já viram, né? Comprei o DJI Mic 2. É espetáculo! Comprei o DJI Mic 2. Epá, andei toda a gente a usar. Eu fui o precursor em Portugal da utilização da Osmo Action 4 para motovlog. Como tal, não valeria, não, até me ficava mal estar 3 passos atrás da concorrência. E então, 3 Osmo Action Pockets, aí que a ganda barda. 3 Osmo Actions 4. You what? Para uniformização de imagem, e hoje dei comigo de manhã, porque recebi ontem o Mic 2, né? Dei comigo hoje de manhã a rever um vídeo do Josezito Motovlog. Para quem não conhece, e principalmente aqueles que não são portugueses, meus subscritores, vão lá ver o canal do homem, que o homem tem lá muita dica. Tem lá muita dica útil. Até a mim já me foi útil, obviamente. E então fui lá ver a configuração de setup que ele tinha para o DJI Mic 2 relativamente ao ganho de microfone. Leva o capacete aberto, o ganho eu meti-o a -9, eu ando-me a queixar do som de preenchimento, já mandei vir um wind muffler para esta câmara, para ver se consigo meter um som de preenchimento porreiro, porque há bons motovloggers que têm uma excelente qualidade de imagem, epá. E pessoal com muito subscritor, que o som anda todo estouradinho. Olha um andarilho, o som anda todo estouradinho. E é uma fornada de quincos. Mas como eu não gosto de ter o som estourado, e às vezes eu queixo-me do som dos outros, os outros também se queixam do meu. Portanto, meus amigos, há que melhorar, há que investir, há que meter a coisa num patamar melhor, maior. Porque para vocês, só o meu melhor. Investir no DJI Mic 2, só o transmissor, por uma razão muito simples. Para ver se consegui começar a tirar fios daqui. Mas olhei por uma configuração que o Josezito usa, que é o Mic 2 metido aqui de lado, que fica que é também base magnética para os mounts da DJI. Epá, e pronto. Só que em vez de apostar em meter só o DJI Mic 2, não. Tenho um microfone dentro do capacete, exatamente a mesma configuração. Só o microfone é que não é igual. Se o som disto ficar bom, eu depois o vídeo virá para o ar. Até lá, vai ser testes. E agora falta aqui uma série de testes de como é que eu vou configurar isto, como é que eu vou pôr isto. Que isto até que nem fica mal. Só tenho receio, é com a qualidade, ou seja, da qualidade aqui da montagem, porque o ímã lateral com este ímã aqui da caixa, o ímã do DJI Mic 2, o ímã da caixa, deixa-me aqui algumas dúvidas relativamente à segurança do mesmo. Mas, contudo, porém, não obstante, há que testar. E então, que estamos em fase de testes. O Wind Muffler, aliás, eu na última configuração não tinha tinha ativado o modo, desligado o modo de redução de ruído de vento desta DJI. E aqui a DJI perde para a GoPro.
A GoPro tem vários microfones e dá para selecionar apenas um microfone dos diversos que ela tem, que nós queremos que ela capte o som. Bora, Zé, anda. Eu, como não consigo fazer essa operação na DJI Osmo Action 4, comprei o Wind Muffler. Vamos lá ver se resulta. Atenção que eu estou a circular de capacete com a viseira aberta, como vocês podem ver, né? Este vídeo vai ser feito a uma velocidade mais ou menos controlada para ver até que ponto é que fica a qualidade do áudio. Mais à frente, não quero passar dos 80 km/h, ali mais à frente eu vou fechar a viseira, que é para termos esse comparativo depois. Relativamente ao setup, está completo. Está mesmo completo. São 3 câmaras, agora todas iguais, não há cá distinção de máquinas ou distinção da qualidade de imagem. É tudo a mesma configuração. Ainda não comecei a brincar com o D-Log, com o modo flat do coisa. Quero ver depois, começo a perceber como é que funciona a configuração a 32 bits disto, porque tenho interesse em descobrir como é que isto funciona. Até lá, é experimentar e espero que vocês estejam a gostar do áudio. Sim, porque um gajo investe é para trazer qualidade ao canal, para que vocês tenham mais interesse até com os temas, a acompanhar os temas, uma boa imagem, um bom som, é fundamental. Agora vamos ao segundo tema. Este já está encerrado. O segundo tema é o motovlog em Portugal a estar a ficar profissionalizado. Não é de todo uma má expectativa ou uma má, não diria notícia, ou é assim o elevar de um patamar de qualidade. É ver as marcas, agora vamos fechar a viseira, é ver as marcas a começarem a apostar nos motovloggers, é ver as parcerias que estes estabelecem. Epá, e vê-se aí, claro, muita gente, muito boa gente, com muita qualidade. E posso falar nos nomes deles, de entre os melhores, para mim, em termos de qualidade, é Josezito, Mr. Maia, Faria Dias, Pedro Baker Life, Nux Nenuco, João Dando Rider. Para mim estão no pináculo em termos de qualidade. E o FFA, que esse então é o mais conhecido deles todos, no sentido da profissionalização. E isto tem sido um chamariz para as marcas se apoiarem neles, ou seja, eles produzem os conteúdos de publicidade, divulgam os produtos e, mais engraçado, às marcas sai extremamente mais barato. Porquê? Dão-lhes 1 ou 2 produtos, um para giveaway, outro para eles, testam o produto, fazem a revisão que têm a fazer e a publicidade não custa tanto como se fosse uma agência para implementar um produto. Ou seja, é uma forma de divulgar os canais e de as marcas se promoverem apoiadas num critério de imparcialidade. Parcialidade, eu acho que, pelo que eu conheço, eles têm sido imparciais. Se algum dia forem parciais, é claro, o gajo aí muda a linha de pensamento. Tem sido interessante, E então, esta profissionalização do motovlog, eu vou continuar a fazê-lo de uma forma amadora, porque é assim que para mim faz sentido ser. Para mim é assim que faz sentido ser. Não é levar isto ao ponto profissional, porque não é daqui que eu recolho os meus proventos. Os camaradas a ajudarem-se uns aos outros. Espetáculo. E então, é estar a ver que estes canais que têm qualidade têm reconhecimento das marcas. Eu percebo que isto aconteça e acho que faz todo o sentido as marcas apoiarem quem os divulga.
Muitas das vezes nós divulgamos produtos sem qualquer retorno, apenas com a perspectiva de criar conteúdo para vocês, subscritores. E nós damos o nosso parecer sobre os equipamentos que não são cedidos gratuitamente. Não, no meu caso não são. Sou eu que os compro, sou eu que os uso, portanto, o que me dá o direito de eu poder dizer bem ou dizer mal. Claro, não é uma opinião para derreter, porque se eu vou comprar um produto, ok, eu não vou comprar um produto mau, um produto só para dizer mal. Eu tenho que ter aqui os 5 alqueires bem medidos e dizer assim: oh, Solo Rider, se tu compraste o produto é sinal que tu vais o usar, não é? E então, quando isso acontece, nós compramos os produtos, pá, nós vamos ser imparciais. Eu já disse mal de coisas que eu comprei, aliás, a última foi aqui a questão da rede do banco. Esta rede do banco tinha um propósito que era poder dar mais algum conforto, epá, mas só foi deitar dinheiro fora. Foram 25 euros que eu gastei, que não trouxeram coisa nenhuma de positiva. Cuidado, Solo Rider, está ali o radar. Precisa começar a fazer como o pessoal em Baleizão, cortá-los pela raiz. Bem, tínhamos muito que fazer aqui em Lisboa. No entanto, estes motovloggers que têm o reconhecimento das marcas, as marcas apoiam-se neles também para se lançarem. Veja o exemplo, CF Moto, a marca que mais se apoiou nos motovloggers. E esqueci-me há bocado de um canal, o Paulo Trindade, do canal do Caracho. Se há alguém que divulga motas ultimamente e é um canal que está fechado naquele nicho, é o Paulo Trindade. E eu concordo absolutamente com eles. Se eles cobram dinheiro, acho muito bem. Eles estão a promover a marca, eles têm despesas. O próprio Biker Life já leva a coisa de uma forma mais profissional, inclusive já tem escrita organizada, já paga impostos fora de Portugal. Ou seja, é o subir a fasquia e muito. Podíamos dizer que seria a Primeira Liga. Não, meus amigos, esqueçam lá a Primeira Liga. Já é a Liga dos Campeões. Isto é a Liga dos Campeões. Eu jogo na Segunda Liga e quero continuar a jogar na Segunda Liga. Porque eu tenho liberdade para poder fazer os conteúdos que eu quiser. Se quiser dizer bem disto, se quiser dizer mal daquilo, se quiser falar mal do país, se quiser falar mal das comunidades que por aqui coabitam, tenho liberdade para fazer o que eu quiser e dizer o que eu quiser. Já há certos motovloggers, e vai um penalti e vai um vermelho, é um verde tinto. Certos motovloggers, já não se lhes permite, ou seja, eles continuam a dar as suas opiniões, né? Baseadas, não é na política do politicamente correto, é baseada em opiniões fundadas, poder dizer de livre vontade o que lhes vai na alma, mas claro, sempre com os filtros ativados, né? Já o Solo Rider pode-se não permitir a fazer isso. Temos um exemplo, o próprio Outsider, se o faz é a opinião dele, ponto final, parágrafo, como o diz, e isso é problema dele. Pode criar algumas feridas na sensibilidade das pessoas. Pode. Isso também é problema delas. Estás mal, muda o canal. É mesmo assim que eu vejo as coisas. Agora, esta profissionalização é positiva. É reconhecimento de trabalho, é reconhecimento de anos de dedicação. Porque o canal, nós quando os canais começam a ficar monetizados, ou seja, e se quisermos manter o flow de crescimento, temos que produzir. Há quem diga, estás a ficar escravo do YouTube. Meus amigos, não estou a ficar escravo do YouTube, estou a fazer aquilo que eu gosto. E se daí vier algum, tanto melhor. Se pagar o seguro da moto este ano, para mim já está bom. Claro, nunca vai pagar o nível de investimento que eu já aqui fiz, não é? É por aí, esquece lá isso. Agora, que é meritório o reconhecimento deles, das formas como nós trabalhamos, ali com legendagens, com capítulos, trabalhamos com legendagens, com capítulos, trabalhamos com tudo, com programas para fazer as traduções ou as legendagens e nós darmos ali pequenas correções. É válido, é dinheiro que nos sai do bolso, é dinheiro que a gente não recupera, mas também o que é que a gente quer com isto? Quer com isto criar
novos ambientes, ir buscar novos seguidores, novos subscritores. Não estejam a pensar que nós vamos ficar ricos ou vamos viver exclusivamente disto. Não vamos viver exclusivamente disto, nem vamos ficar ricos de forma nenhuma. Vamos apenas criar conteúdos para vocês, para que vocês tenham melhores opções de escolha, não caírem nos erros que nós tivemos que cometer para atingir determinados patamares. Ver se este gajo não passa em cima de mim. E então, com isto, eu venho só dizer que quero continuar da forma como estou, dar alguma dedicação ao meu canal. Sim, vou continuar a dedicar-me ao meu canal. Quero trazer os melhores conteúdos para vocês. Não esperem uma profissionalização, porque não tenho tempo para essas coisas. Tenho uma vida para viver. Quero continuar a contar convosco, quero trazer-vos o melhor, quero dedicar-me com carinho ao meu canal e a vocês, subscritores. Subscritores e visualizadores que, mais coisa menos coisa, podem vir ou não ser subscritores. Mas, contudo, eu continuo a achar que este caminho é meritório. Quero continuar a dedicar-me com carinho a todos vós. Só assim é que as coisas fazem sentido. Não é estar aqui, mandar uns vídeos e depois andar tal, fazendo coitadinho, porque o canal não tem visualizações, e porque assim, que ouves para isso. Se não tem, a culpa é minha. Ou porque escolho mal o tema, ou porque edito mal, ou porque o som está uma porcaria. Há N razões para as coisas não evoluírem. Neste caso, quero deixar-vos já um abraço e as coisas evoluem para todos da forma como cada um quer ou melhor sabe fazer. No meu caso, se não evoluir mais depressa, são coisas que acontecem. Bolas, que isto hoje é dia da polícia, ou quê? Portanto, desculpem, o meu linguajar deste português macaco. Portanto, quero-vos deixar um grande abraço, de muito carinho. Tenham sempre muito juizinho, muitas e boas curvas em segurança, tá? É o conselho que vos deixo. O vosso amigo Solo Rider vai fazer qualquer coisa ao patrão. Até o próximo vídeo.